Você já parou para pensar por que as cidades são tão desiguais? De um lado, prédios luxuosos, bairros planejados e ruas bem cuidadas. Do outro, milhões de pessoas vivendo em favelas, cortiços ou ocupações precárias, sem saneamento, sem transporte adequado e muitas vezes sem dignidade. Mas afinal, de que forma a Revolução Industrial contribuiu para a urbanização caótica e para os problemas habitacionais que enfrentamos atualmente? Para entender essa pergunta, precisamos voltar alguns séculos na história. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no final do século XVIII, foi um marco que mudou a forma como as pessoas viviam, produziam e se organizavam socialmente. Antes, a maior parte da população vivia no campo, trabalhando na agricultura de subsistência em pequenas propriedades ou como camponeses. De acordo com dados publicados no site abaixo, a porcentagem de pessoas vivendo nas cidades foi de 17% em 1801 para 72% em 1891 na Inglaterra. Com a invenção de máquinas como o tear mecânico e a máquina a vapor, surgiram as fábricas, que precisavam de trabalhadores. Isso provocou uma migração em massa do campo para as cidades, um processo chamado de êxodo rural. Milhares de famílias abandonaram a vida no campo em busca de emprego e melhores condições de vida nas cidades industriais. O problema é que as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente de uma vez. Faltavam casas, ruas, saneamento, transporte. Assim surgiram os bairros operários, muitas vezes improvisados e superlotados, conhecidos como cortiços, prédios antigos divididos em pequenos cômodos, compartilhados por várias famílias. Enquanto as fábricas prosperavam e acumulavam riquezas, a classe trabalhadora vivia em condições precárias, sem direitos trabalhistas, sem segurança e sem estrutura urbana. O cenário era de ruas lamacentas, esgoto a céu aberto, doenças e poluição. Esse modelo de urbanização sem planejamento foi se espalhando conforme a Revolução Industrial chegou a outros países. No Brasil, o impacto foi sentido especialmente no final do século XIX e início do século XX, quando o país se industrializou e passou a concentrar a população em grandes cidades. No país, o processo foi muito parecido, envolvendo o êxodo rural em busca de trabalho, mas sem políticas públicas eficientes de moradia e sem planejamento urbano. De acordo com o IBGE, o índice de urbanização entre 1940 era de 26% e em 1980 passou para 70%. Assim, surgiram as primeiras favelas e ocupações irregulares. Hoje, os efeitos desse processo histórico ainda são visíveis. O déficit habitacional atinge milhões de famílias, que vivem em moradias improvisadas, cortiços ou comunidades sem saneamento básico. Segundo dados do IBGE, em 2010, cerca de 11 milhões de famílias, ou seja, 6% da população, viviam em favelas ou ocupações. A favelização continua avançando, pois muitas vezes o poder público não oferece moradia popular suficiente. É por isso que entender o passado, nesse caso a Revolução Industrial, é essencial para compreender o presente. Os problemas habitacionais e a urbanização caótica não surgiram do nada. São consequências de decisões históricas de um crescimento urbano acelerado, mal planejado e de um modelo econômico que coloca o lucro acima das condições de vida da população. Para mudar esse cenário, é fundamental investir em políticas públicas de habitação, transporte coletivo de qualidade, saneamento básico e planejamento urbano mais justo e inclusivo. Só assim será possível reduzir desigualdades e garantir cidades mais humanas para todos.